Aprendi a fazer zoom. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês assistiram a videoaula de hoje. Então, nosso tema de hoje é eugenia e pandemia. Então, nós tivemos um atraso aí de uma semana, em virtude de algumas questões pessoais, mas agora já está tudo reorganizado, então a gente vai tomar o cronograma como ele foi previsto. No dia que esse vídeo é liberado, é também o dia que a gente tem um encontro síncrono sobre a aula a respeito do fascismo, a partir do texto do Humberto Eco, certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a aula de hoje. Eugenia e pandemia. Então, esse tema ele é muito importante, muito pertinente para o que a gente está vivendo hoje, né? E a intenção é a gente poder fazer uma apresentação histórica e conceitual sobre a eugenia para tentar identificar os elementos que nos expliquem, né, tendências ou condutas por parte do governo e da sociedade como um todo que vão de encontro à racionalidade eugênica. Aqui a gente tem então o título da aula, que é Eugenia e Pandemia, interfaces histórico-conceituais para pensarmos o presente, e enquanto objetivos dessa aula, apresentar o histórico da eugenia moderna e seu discurso racista, e refletir sobre a relação entre a pandemia da Covid-19 e a eugenia. E a questão central que nos orienta é a seguinte: qual a relação da eugenia e seu discurso racista com o quadro de pandemia que a sociedade brasileira enfrenta atualmente? E aí, qual que foi o material de leitura elencado para a nossa aula de hoje, né? O material principal é o capítulo 2 da tese Nasci Errado e Estou Certo, a presença da eugenia no processo de institucionalização do serviço social brasileiro, elaborado por mim e orientado pela professora doutora Simone Sobral Sampaio. E aí eu gostaria de conversar sobre alguns aspectos dessa tese com vocês, né? Primeiro, por que esse título, Nasci Errado e Estou Certo? Existe uma exposição no Museu da Arte de São Paulo de um artista brasileiro chamado José Antônio da Silva, que tem uma obra, né, um quadro chamado Médico da Roça. E aí quando eu fui nessa exposição, quando eu estava fazendo o levantamento de documentos para a tese, eu fiquei olhando para essa obra e pensei que ela, de certa maneira, organizava alguns dos elementos centrais da tese, né? Pensando a forma como a eugenia chega ao Brasil e a maneira como ela vai influenciar o serviço social em seu processo de institucionalização. Então, por um lado, historicamente, nós temos o processo de medicalização da sociedade brasileira, que tem início aí no século XX. E esse processo de medicalização da sociedade brasileira, ele vai ter na figura dos sanitaristas, dos higienistas, dos médicos e dos eugenistas atores centrais no que eles tinham enquanto missão ou um projeto, né, de higienização e eugenização da sociedade brasileira. E isso não era pouco. Então nessa figura você tem aí a figura de um médico, né, no quadro. Próximo ao médico você tem uma mulher, né, e essa mulher que parece segurar um, um lenço, né? Parece estar chorando. Ela representa o papel que a mulher tinha nessa sociedade naquele momento e um papel cujo qual ela vai, de certa maneira, dar continuidade no processo de institucionalização e profissionalização de certos ofícios, né? Já que na década de 30, quando o serviço social ele é institucionalizado, algumas dessas mulheres que já tinham papéis em seus lares, né, assumem um outro tipo de vocação, né, muito atrelado ou muito vinculado a um tipo de missão que a Igreja Católica acreditava que as mulheres tinham. E aí junto, no centro desse quadro, a gente tem um trabalhador, né, um homem com uma cruz pendurada no pescoço, assim como a mulher, deitado na cama, né, com vários remédios ou algo que parece ser remédios na mesinha, instrumentos de trabalho ao fundo, né, e ele está sorrindo. E aí esse sorriso que ele parece estar dando, ele de certa maneira sintetiza a ideia em torno do título, Nasci Errado e Estou Certo, que é o título da exposição e que também é o da tese, que é o seguinte: a eugenia ela pressupõe que a pessoa, o sujeito, o indivíduo nasceu errado, né? E que esse processo de higienização, ou melhor, de eugenização, ele exige uma outra forma de apresentação desse sujeito, uma outra condição. E aí nesse quadro, quando a gente pensa esse trabalhador sorrindo, o que ele parece afirmar é o seguinte: olha, eu nasci errado, mas estou certo.
Não há outra forma de nascer nesse país, né? Pela nossa história, pela nossa condição de descendente de africanos sequestrados, os povos autóctones, os imigrantes que, né, foram expulsos aí da América, da Europa, ou vieram para a América com várias promessas de, né, melhorias de vida. Enfim, então esse quadro, ele de certa maneira sintetiza a maneira como o processo de eugenização da sociedade chega, os atores centrais desse processo e a maneira como a gente pode afirmar que a eugenia era um projeto inviável. Inviável no mundo inteiro, né? Em virtude de suas premissas racistas, mas principalmente em um país como o Brasil. Ou seja, eugenia significa nascer bem, bem nascido, né? E aí o que significa nascer bem dentro desse quadro é você nascer branco, europeu, de preferência, e que possa ter um papel central no processo de colonização desse espaço, né, da América, no caso o Brasil principalmente. Então esse quadro ele sintetiza esses elementos que servem para a gente começar uma problematização muito importante, né, que é justamente a seguinte: como que um projeto, né, uma racionalidade científica racista pôde se desenvolver em um país com a formação sociohistórica como a brasileira? E aí então nós temos a eugenia como racionalidade para o racismo e constituição da classe trabalhadora no Brasil. Nós temos então a obra A Redenção de Cã, de Modesto Brocos, como um exemplo. A Redenção de Cã é uma pintura a óleo sobre tela realizada pelo artista espanhol Modesto Brocos em 1895. A obra aborda as teorias raciais controversas do fim do século XIX e o fenômeno da busca pelo embranquecimento gradual das gerações de uma mesma família por meio da miscigenação. Então esse quadro ele sintetiza a ideia do embranquecimento que existia no Brasil, né? Por um lado você tem essa senhora negra que parece estar agradecendo aos céus. Logo ao lado dela você tem a filha dela, que tem um tom de pele um pouco mais claro. E no canto você tem aí um homem, vamos dizer assim, caucasiano, observando essa mulher e a criança que está no colo dela, que é justamente uma criança branca. Em síntese, esse era o projeto de nação para a constituição não apenas da população, mas da classe trabalhadora no Brasil, entre o final do século XIX e início do século XX. E esse é um dos elementos que explica o porquê das ideias eugênicas terem se desenvolvido tão bem no nosso território. Então nós temos aí o substrato empírico do capítulo Eugenia, né? Quais foram então os principais materiais de pesquisa e leitura desse capítulo? Então, por que ler um capítulo da tese? Primeiro, o que eu fiz foi organizar vários indicativos, várias obras, várias pesquisas que pensavam a eugenia na América Latina e mais especificamente no Brasil. Então, o bacana desse capítulo da tese é que ela traz diferentes leituras, né, mas que, em síntese, representam uma organização didática, né, conceitual, sobre a eugenia e sobre a maneira como ela vai chegar e se desenvolver no Brasil. E aí, cada uma dessas obras tem um tipo de angulação para pensar ela, né? Então, por exemplo, aqui, nós temos algumas dessas obras. Você tem a Hora da Eugenia, que é um dos mais conhecidos, da Nancy Lace Stepan. A Nancy ela faz uma pesquisa pensando a eugenia na América Latina e ela dá bastante enfoque no Brasil em virtude da característica precursora que o Brasil teve no que se refere à eugenia na América Latina, né? O Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter uma sociedade eugênica, que era um lugar que se reunia, onde se organizavam os sujeitos que defendiam essa racionalidade. Depois você tem Raça Pura, uma história da eugenia no Brasil e no mundo, de Pietro Divan. Esse também é um livro que vai trazer em muito a maneira como alguns intelectuais foram centrais para o desenvolvimento desse tipo de racionalidade, principalmente o Renato Kell, que é considerado o pai da eugenia no Brasil. Depois você tem o livro do André Mota, Quem é Bom Já Nasce Feito, Sanitarismo e Eugenia no Brasil. O interessante desse livro é que ele vai trazer os elementos que coadunam, que combinam os preceitos eugênicos com o que a gente pode chamar de sanitarismo e higienismo, né? Uma coisa que vocês precisam ter claro é que durante o final do século XIX, e principalmente as primeiras décadas do século XX, nós tínhamos um processo de urbanização e de industrialização da sociedade brasileira que era muito grande. E esse processo exigia um conjunto de atores e de ações que pudessem organizar e urbanizar essa sociedade, né? E alguns dos braços que permitiram isso
objetivamente foi o sanitarismo e o higienismo. E aí essa obra, de certa maneira, vai demonstrar a maneira como essas tendências, sanitarismo e higienismo, tiveram o apoio da eugenia, né, enquanto ações, enquanto propostas. Então, enquanto cada uma dessas, né, sanitarismo e higienismo, pensavam a constituição da cidade, pensavam a saúde da população, a eugenia ela se acopla a elas pensando estratégias para assegurar, por exemplo, o embranquecimento da população, ou assegurar que apenas os sujeitos de boa estirpe pudessem continuar se reproduzindo. Aí, além disso, nós temos alguns livros que eu não tenho a cópia física aqui, que é a Medicalização da Saúde e Exclusão Social, São Paulo, de 1889 e 1930, de Marisa Romero. Ela vai trazer então um quadro sobre como que a saúde estava organizada nesse período, e a maneira como, nesse quadro de organização da saúde, a eugenia ela vai se incutir, né? Ela vai estar presente enquanto um dos elementos centrais. O outro é a medicalização da raça, médicos, educadores e discurso eugênico, de Vera Regina Beltrão Marx. Nesse livro, a autora ela vai dar bastante enfoque para os boletins da sociedade eugênica e também para a maneira como diferentes atores, né? E aí a gente coloca os médicos, os educadores, vão produzir discursos eugênicos sobre a sociedade, né? Um elemento importante de ter claro é que a eugenia ela teve um dos seus principais campos de institucionalização na história do Brasil no âmbito da educação, né? Nossa Constituição, se não me engano, de 1934, já previa a eugenia como uma disciplina obrigatória. Enfim, mas depois a gente entra nisso. A gente também vai ter, num trecho, a história da psiquiatria no Brasil, Um Corte Ideológico, do Jurandir Freire Costa. O interessante desse livro é que ele vai apresentar para a gente algo que é bastante importante para o capítulo, que é um exemplo concreto da maneira como a racionalidade eugênica ela se incute, né, numa profissão e numa área do saber que vinha com uma crise paradigmática no seu interior, né? A psiquiatria ela não tinha um objeto bem definido no interior da sociedade brasileira do início do século XX. E a eugenia ela vai fazer com que toda a psiquiatria ela vai influenciar, aliás, para que a psiquiatria mude o seu enfoque. E aí o interessante dessa obra, quando analisada, é isso. É pegar um exemplo concreto para a gente entender a maneira como ela foi capaz, a eugenia, de influenciar toda a constituição de um objeto de intervenção e de uma forma de compreensão da sociedade sobre uma profissão como a psiquiatria. Porque isso também serve para a gente refletir sobre a maneira como a eugenia também vem a influenciar em outras profissões que surgem posteriormente, principalmente o serviço social. Aí a gente tem também o Espetáculo das Raças, da Lilia Moritz Schwartz. A Lilia ela apresenta os primeiros museus, as primeiras instituições de investigação do Brasil e também as primeiras faculdades, né? E aí o que é interessante a gente ter claro nisso? Nesse período, entre o final do século XIX e início do século XX, as faculdades de medicina e de direito, elas não eram apenas espaços de formação de advogados, de médicos, de juízes. Na verdade, eram espaços para que a intelectualidade pudesse desenvolver suas ideias, suas propostas. Tanto é que o movimento abolicionista ele teve muita presença nessas faculdades, né, antes da abolição da escravatura. E aí o que a Lilia vai trazer para a gente é a maneira como, e aí é isso que a gente analisa no capítulo, né, a maneira como o racismo científico ele vai adentrar tanto na medicina quanto no direito. E por que isso é importante para a gente pensar enquanto profissão, né? Pensando a nossa origem? Porque o serviço social ele vem e se institucionaliza junto a outras profissões profiláticas, como a enfermagem, por exemplo. Tanto é que os primeiros cursos de serviço social dividiam o seu primeiro ano com disciplinas da enfermagem. Só que todas as profissões médicas e as profissões também que pensavam o direito, e aí a gente tem o documento histórico, e assim como a medicina, né, que vai influenciar a constituição da profissão do Brasil em virtude da natureza profilática, a gente também tem, por exemplo, esse documento aqui do serviço social, que é um relato da primeira assistente social a trabalhar na vara da infância. E aí, na maneira como ela vai apresentar o trabalho dela no laboratório de biologia infantil, vai ficar bastante claro para a gente a influência eugênica na forma como o serviço social, tanto em sua formação quanto em seu exercício profissional, vai compreender o desenho da formação da população brasileira e das raças, tá bom?
Então, a gente utiliza esse conjunto de autores nesse capítulo, né? Eles vão aparecendo ao longo do texto, e a gente utiliza isso por meio da caixa analítica do Michel Foucault. Pois bem, né? No que consiste a eugenia? E aí agora a gente entra propriamente na discussão. Então, na tese, a gente vai pensar a eugenia como um dispositivo biopolítico, né? E isso é importante. A gente está pensando nela não como uma ideologia, por exemplo, ou não como um movimento social, ou então como charlatanismo. É importante deixar isso claro, porque assim, ó, é muito simples, a partir do nosso momento histórico, ou da onde a gente está inserido, analisar historicamente algo como eugenia e dizer, olha só, olha as bobagens que foram faladas, hoje em dia a gente não pensa mais esse tipo de coisa, a ciência evoluiu bastante. Nem tanto. As ideias eugênicas elas ainda estão presentes na sociedade, estão presentes em alguns ramos da ciência, só que hoje elas recebem outros títulos, né? Como, por exemplo, a manipulação genética em torno da produção de homens e mulheres melhores, né? Isso é algo que ocorre hoje e não deixa de ter um cariz eugênico, né? Mas, em virtude dos traumas históricos que a eugenia nos deixou, essas práticas, ou essas condutas, ou essas pesquisas, elas não são mais chamadas de eugênicas, né? Então, por que é importante assumir, pelo menos para a nossa discussão, a eugenia enquanto um dispositivo, e não enquanto charlatanismo, pseudociência ou uma mera ideologia racista? Porque quando a gente investiga a produção desse tipo de discurso, a gente entende qual que era o espírito da época, né? O que estava organizado, né? E o que era possível que a ciência produzisse dentro desse quadro. E dentro da produção desse discurso racista e eugênico, a eugenia ela era considerada uma forma de ciência. E ela só foi derrubada em virtude da experiência traumática, principalmente do nazismo, né? Mas, por exemplo, até a década de 1970 você ainda tinha políticas públicas de esterilização nos Estados Unidos, que eram oriundas dos discursos e das práticas eugênicas do início do século XX. Então, só para vocês entenderem, por exemplo, quando a gente fala sobre certas condutas, a gente está falando sobre práticas eugênicas que não ficaram no início do século XX. Elas avançaram ao longo do século e estão presentes até hoje. Tá? Por isso que a gente então assume aqui a eugenia como um dispositivo biopolítico. Lembram do que a gente discutiu na primeira aula sobre biopolítica e necropolítica? A biopolítica, enquanto forma de inserção da vida humana dentro da política, e a necropolítica enquanto produção de morte dentro do que a gente pode chamar de um Estado soberano. A eugenia ela se insere dentro desse quadro, então, tá bom? E aí, o que é um dispositivo biopolítico na acepção do Michel Foucault? Em uma entrevista realizada no ano de 1977, Foucault teve a oportunidade de discernir de forma esmiuçada no que consistia o sentido e qual a função metodológica do dispositivo. Em síntese, seria esse um conjunto decididamente heterogêneo que comporta discursos, instituições, arranjos arquitetônicos, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. O dispositivo é a rede possível de se estabelecer entre esses elementos. Então, dizer que a eugenia ela é um dispositivo biopolítico é assumir que ela se insere em diferentes instituições, que ela vai influir nas normas e na produção das leis, e que ela vai constituir formas de compreensão do mundo. Veja, dentro da analítica Foucaultiana nós temos vários dispositivos. Nós temos o dispositivo da segurança, nós temos o dispositivo da sexualidade, nós temos o dispositivo disciplinar. A eugenia, quando é assumida como um dispositivo, ela traz no seu interior todo esse conjunto arquitetônico, discursivo e prático que propõe um projeto de sociedade, tá? Assumir a eugenia como um dispositivo é reconhecer que na tessitura de seu desenvolvimento, essa abarcou diferentes instituições, apoiou-se sobre inúmeros discursos das ciências biológicas e sociais. Então, por exemplo, quando a gente diz que ela abarcou diferentes instituições, é exatamente o que a Lilia vai nos apresentar naquele texto que eu mostrei para vocês. Então, ela esteve presente em diferentes instituições, como, por exemplo, as instituições de formação.
os médicos, os juízes, os advogados, né? Ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre a presença dela em discursos biológicos e sociais, é o seguinte, né? A eugenia, ela surge com um intelectual chamado Francis Galton. Galton, ele era primo do Darwin, e ele começa a sua premissa sobre o melhoramento da espécie humana a partir do trabalho com sementes, o cruzamento entre sementes, enfim. E ele transfere essa logística, ou essa lógica, ou essa compreensão do seu trabalho com essas sementes para a constituição da raça humana, certo? Ou da espécie humana, melhor dizendo. E sociais, porque você tem a partir disso um tipo de discurso de um darwinismo social também, né? Que vai começar a tentar compreender a sociedade enquanto algo manipulável no que se refere à própria produção e constituição dos seres humanos. E dessa maneira desenvolveu uma racionalidade racista de base científica, que encontrava amplo respaldo nas concepções preconceituosas que versavam sobre as etnias. O que precisa ter claro aqui é que você tinha no centro da Europa o foco disseminador de racismo. Você tem então um continente como a Europa, que boa parte de seus países foi responsável pela colonização de territórios na Ásia, na África e na América. Vamos pegar esse exemplo. E aí nesse processo você tinha o que o Mambi vai identificar na necropolítica do terror colonizador, né? E da forma como os povos colonizados foram subjugados. O branco até então, europeu, caucasiano, ele tinha um tipo de certeza sobre a sua superioridade em virtude de um tipo de direito divino, né? O homem branco foi feito à imagem de Deus, dentro dessa racionalidade que existia no século anterior, né? Moderna, no século XIX. O que a gente vai ter então com a eugenia, e esse é um elemento central, é um tipo de legitimação científica. Veja bem, se a partir de 1789, com a Revolução Francesa, a gente tem um marco que vai constituir o sujeito moderno, a eugenia, de certa maneira, ela vai, dentro dessa racionalidade científica iluminista, vai justificar essa superioridade, essa ideia de superioridade do homem branco sobre os territórios colonizados, sobre os povos autóctones, sobre os africanos, enfim. Então essas são as concepções preconceituosas dessa época, em que a eugenia vai justificar, não enquanto uma questão preconceituosa de moral ou sacra, mas enquanto ciência. Tais entendimentos foram herdados principalmente das experiências coloniais e posições assumidas por certos países no ascendente cenário geopolítico dos séculos XIX e XX. E aí ao lado a gente tem um recorte de jornal da época, se eu não me engano da década de 20 do século XX, que vai falar sobre o cruzamento do branco com o preto. É razoável o casamento do branco com o preto? Não, absolutamente não. E ainda mais, nem razoável nem decente. Pela não razoabilidade, falta, com eloquência, a hereditariedade, essa vigilante sentinela que não raramente acorda a humanidade pelos estigmas, pelos sinais que tanto degradam, que tanto diminuem. A teratologia, o capítulo das monstruosidades. Esse aqui é um exemplo de discurso eugenista extremamente preconceituoso e racista da época. Então a gente continua pensando aí a eugenia enquanto dispositivo biopolítico. Os elementos que trazia, suas premissas estruturantes e seu componente de verificabilidade eram traduzidos em termos como hereditariedade, degenerência e miscigenação. Então eles utilizavam esses termos para falar sobre a maneira como, no âmbito do encontro ou do cruzamento de dois sujeitos, você tinha o que a gente chama de hereditariedade, degenerência, que era a ideia do enfraquecimento desse sujeito em virtude da miscigenação, e a própria miscigenação, que é um elemento central na constituição da população no Brasil e que também era um fator que causava o que a gente pode chamar de produção de sujeitos disgênicos, né? Então a eugenia é nascer bem e o sujeito disgênico é aquele que não nasceu bem, né? Que é um sujeito problemático dentro dessa concepção. No cerne de sua justificativa está a defesa da melhoria da raça humana, por via de uma aculturação extremada da realidade, a ignorância plena das necessidades postas socialmente pelos segmentos da população classificados como disgênicos, e o exercício de ações concretas que iam da influência na legislação, que reconhecia e sancionava seu projeto, até a aderência às premissas eugênicas, que gradativamente se expandia, alcançando as relações sociais mais rotineiras, das conversas cotidianas até o trato direto com desconhecidos, impregnando-as com um léxico racista.
A chancela que a eugenia conseguiu obter por via dos principais estabelecimentos de ensino, já no início do século XX, garantiu a sua participação em ações vinculadas ao sanitarismo e ao higienismo de forma abrangente e avassaladora. E o que a gente tinha conversado antes, então. E, ao lado, a gente tem uma figura, que é o primeiro concurso de eugenia, realizado pela Inspetoria de Educação Sanitária e Centros de Saúde, em 24 de fevereiro de 1929, em São Paulo, por delegação da Sociedade de Medicina de São Paulo. Então você tinha no período concursos para a escolha da criança mais eugênica. E essa criança eugênica ela era eleita a partir da análise dos pais dela e a partir da sua constituição física. Então você tinha aí o prêmio, né? o título de criança eugênica. É mais ou menos como esses concursos de Miss Criança, sabe? Como esse que a gente viu no filme Pequena Miss Sunshine, só que um pouco mais racista, né? E aqui a gente tem, então, o símbolo da eugenia. E aí a gente começa a entrar propriamente na sua constituição histórica. E agora a gente entra, então, num dos mais importantes, né, símbolos da eugenia, que é a sua árvore, né? Em seu livro Sexo e Civilização, de 1921, Renato Kell publicizou aos leitores brasileiros o símbolo da eugenia, a árvore. A árvore, símbolo da eugenia, traz os seguintes dizeres. Como árvore, a eugenia extrai sua matéria-prima de diversas fontes e organizadas numa entidade harmoniosa, e como título, a eugenia é o próprio sentido da evolução humana. Dentre as matérias em suas raízes, pode-se ler áreas eminentemente biológicas, como também algumas vinculadas às ciências humanas, tais como a sociologia e outras que evidenciam seu projeto de transformação da sociedade atrelada à lei, política e economia. Então você tinha, no âmbito da eugenia, essa árvore que era o seu símbolo, né? Se você aproximar a imagem, você vai perceber que em suas raízes você tem diferentes áreas, como psicologia, anatomia, biologia, testes mentais, antropometrismo, história, geologia, estatística, as leis, a política, a economia, enfim. E todas essas raízes, elas faziam com que esse ramo da eugenia, né, que sobe como um tronco forte, permitisse a evolução, né, da espécie humana. A partir dessa árvore se partia do seguinte suposto: olha, nós estamos aqui defendendo a supremacia racial de um sujeito específico, branco. E a gente faz isso não a partir de um tipo de sacralidade ou apenas vociferação de discurso de ódio contra as outras etnias, né? A gente faz isso através da ciência, né? Então a gente vai utilizar de leis, da biologia, das estatísticas, para justificar a superioridade desse sujeito branco, e nessa justificativa da superioridade a gente vai propor um conjunto de ações. E esse é um dos elementos importantes que a gente vai entrar mais para frente. A eugenia, ela não foi apenas um discurso científico, ela influenciou movimentos sociais, condutas, práticas e leis que foram instrumentalizadas. E algumas das principais leis partiam, por exemplo, da esterilização de sujeitos. E além da esterilização, você tinha leis como a que existiram no Brasil, que pedia para que as pessoas, para que pudessem se casar, apresentassem um certificado de eugenia. Uma introdução à eugenia moderna. A eugenia moderna é, de certa maneira, resultado de um momento histórico específico. E aí por que a gente chama de eugenia moderna? Porque já existiam condutas ou práticas eugênicas anteriores a que a gente vê se deflagrar no final do século XIX e início do século XX, a partir de Francis Galton. Você tinha sociedades antigas que, por exemplo, faziam escolhas eugênicas entre os sujeitos que nasciam, né? Caso você nascesse com algum tipo de deficiência ou debilidade, você era descartado. A eugenia moderna é, de certa maneira, então, resultado de um momento histórico específico, uma racionalidade burguesa oriunda da sociedade industrial em crise e repleta de ambiguidades e subjetivismos, que detém um cerne que serve ao mesmo tempo como ponto de elucidação e partida. A superioridade racial construída no pensamento ocidental com o avançar dos séculos. A eugenia moderna é, de certa forma, resultado de um momento histórico muito específico, uma racionalidade burguesa oriunda da sociedade industrial em crise e repleta de ambiguidades e subjetivismos, que detém um cerne que serve, ao mesmo tempo, como ponto de partida e elucidação. A superioridade racial construída no pensamento ocidental com o avançar dos séculos.
Ao escrever sobre a eugenia, Bauman afirma que esse não foi um projeto desatrelado da ordem racional formada no início do século XX, mas um produto legítimo do espírito moderno, daquela ânsia de auxiliar e apressar o progresso da humanidade, rumo à perfeição, que foi por toda parte a mais eminente marca da era moderna. Corroborando com essa apreensão, Divan explica que a eugenia moderna não lida com a incompreensão sacra, mas se desenvolve como disciplina científica, buscando a implantação de uma seleção humana apoiada em premissas biológicas. A vida quando entra na política, conforme Foucault. Então, para a gente resgatar um pouquinho do que a gente viu já na aula anterior sobre biopolítica e necropolítica. A entrada da vida no campo biológico e político, como bem assinalou Foucault, é o que fornece inteligibilidade à eugenia moderna. Dentre as leis da hereditariedade, haveria a do retorno à mediocridade, que aponta para a inevitabilidade de uma geração destinada ao declínio e perdição. Então você tinha um tipo de concepção que dizia o seguinte: a partir do momento em que uma sociedade entra em contato com uma que a gente possa considerar inferior, ela está fadada a sofrer um declínio. Então, quando essa sociedade superior entra em contato com essa inferior, ela precisa dominá-la e precisa extirpar qualquer ameaça que ela represente ao desenvolvimento e às características eugênicas dela, né? Então, você tem, historicamente, e essa é a justificativa, a maneira como a Europa entra em contato com esses outros povos, esses territórios, sempre num processo de dominação. Por quê? Porque se o sujeito branco, europeu, caucasiano não dominasse esses sujeitos, ele estaria sofrendo um processo de degeneração. E, curiosamente, esse é um dos elementos centrais cujos defensores da eugenia vão apontar enquanto problemática central da Constituição do Brasil. É como se eles falassem o seguinte, não com essas palavras, mas se falassem o seguinte: vocês não mataram o suficiente. Vocês permitiram que o sangue branco se misturasse com o sangue dos africanos. Porque, ainda que problemático, dentro da eugenia, eles acreditavam na miscigenação com o sujeito autóctone, com os ameríndios. Por quê? Porque esse era o povo desse território e aí uma forma de dominação era essa. Mas, para alguns eugenistas, como Monteleone, que a gente vai ver mais para frente, que é um brasileiro, o maior problema foi a maneira como essa miscigenação ela também adentrou com os africanos escravizados. Então, para eles é muito importante, para o projeto eugênico, que essa dominação seja assegurada por via do extermínio, do desaparecimento do sujeito que seja eleito como disgênico. A explicação dada pelos eugênicos é categórica em apontar os motivos dessa volta à mediocridade. As graves transgressões cometidas pelo homem contra a sua espécie seriam primeiramente as guerras, que concorreriam para a eliminação dos melhores elementos e a conservação dos inferiores, doentes, degenerados e incapazes. Então, um dos elementos centrais que vai prejudicar o desenvolvimento da sociedade são as guerras, por exemplo, porque as guerras ela eliminam os melhores indivíduos, as melhores espécimes, né, que são os mais fortes, os mais jovens. Para além disso, a filantropia ela é contraseletiva, porque ela favorece a conservação de elementos que, abandonados à sua sorte, teriam fatalmente de desaparecer. Então, tudo o que é filantropia, asseguraria a reprodução da existência de sujeitos considerados digênicos, é problemática. E aí a gente já tem alguns elementos que vão apontando os problemas que a eugenia encontrou para se consolidar no Brasil. Porque você já tinha em alguns países na América discursos sanitaristas, médicos, muito fortes sobre a ação no meio. Então você precisava assegurar meios para que houvesse higiene, meio para que as pessoas pudessem trabalhar, né? E essa ação sobre os meios era o que assegurava também a constituição desses sujeitos. E a eugenia ela não acreditava nisso, a eugenia acreditava apenas na ação sobre o sujeito, né? Então esses são um dos elementos que vai gerar certos atritos, né, na maneira como a eugenia vai chegar no Brasil. A filantropia médica, que não só permite a vida dos que deveriam sucumbir, como prolongaria a de outros cuja existência constituía sobrecarga para os válidos. O sentimentalismo, sempre agir em favor dos fracos e dos incapazes. E esse aí é um ponto interessante também, porque isso lembra um outro fator, que vai prejudicar a chegada da eugenia no Brasil. E quando eu digo prejudicar, não estou dizendo que ela não chegou. Estou dizendo que ela, quando chega aqui, ela sofre várias alterações, e a gente vai ver isso mais para frente.
Mas um dos elementos centrais é a presença da Igreja Católica no continente americano, principalmente na América Latina. Como a América Latina ela é muito católica, e um dos elementos centrais para o catolicismo, né, é esse cuidado com o próximo, fraternidade, enfim, a gente vai ter esse atrito entre os eugênicos e os religiosos. Outros fatores seriam a imigração residual, que favorecia os cruzamentos entre genes incompatíveis, o urbanismo artificializador e degenerador, e a higiene, que reduzia ao mínimo os fatores que concorriam para o banimento dos incapazes. Vejam, antes da gente entrar no debate sobre a eugenia e a pandemia, os eugênicos eles eram contrários a essas medidas que envolviam, por exemplo, a urbanização e o higienismo, porque eles acreditavam que isso acabava contribuindo para a seleção desses sujeitos que eram disgênicos. Quando a gente analisa a fala, e a gente vai ver mais para frente, né, acerca, por exemplo, da ausência de saneamento básico, né, enquanto uma defesa, uma prerrogativa, porque o brasileiro ele é tão bom que ele pula no esgoto e não acontece nada com ele. Isso já sugere um tipo de discursividade que pode ser identificado como eugênica, porque os eugênicos eles não querem uma ação no meio, eles querem que os sujeitos considerados disgênicos, né, e a gente pode colocar aí toda a classe trabalhadora, todos os pobres, sejam eliminados. Então, quando o Estado, quando os movimentos sociais, quando os governos atuam para assegurar condições de reprodução e de existência desses sujeitos, a eugenia ela recusa essas condutas. Isso é um ponto importante quando a gente for ver mais na frente a relação da pandemia com a eugenia. Então, esse é um conjunto de elementos, né, que a eugenia vai encontrar no Brasil, na sua inserção e que vão lhe ser problemáticos, né? E aqui então nós temos os campos das ciências centrais ao desenvolvimento da eugenia. Nós temos então a biologia, a fisiologia, a microbiologia e o evolucionismo. Cada uma dessas vai de alguma maneira contribuir para o desenvolvimento e para a consolidação da eugenia. Por exemplo, a biologia ela foi central para o posterior desenvolvimento das ideias eugênicas, a partir da segunda metade do século XIX e avançando aí no século XX. E dentre os campos, a gente pode destacar aí a fisiologia, que era utilizada na medicina experimental, e a microbiologia, que auxiliou na criação do higienismo e no combate às doenças e epidemias, e o evolucionismo também, que posteriormente teria repercussão mundial, a partir do Charles Darwin. A fisiologia também, a sobrevivência do organismo, ela vinculava-se ao equilíbrio entre seus órgãos e ao realizar a transposição dessa ideia para o social, o que demandaria equilíbrio entre seus grupos para sua sobrevivência. Já por parte da microbiologia, nós temos as descobertas do Louis Pasteur, cujas ideias contribuíram para a fundação do que a gente conhece hoje como saúde pública e medicina social. Já o evolucionismo é a última grande descoberta biológica do século XIX e essa teoria permitiu o rompimento com o criacionismo e décadas mais tarde a publicação da obra A Origem das Espécies, do Darwin, né? Lembrando que o Darwin, aliás o Francis Galton, que é o pai da eugenia moderna no mundo, ele era primo do Charles Darwin e ele foi muito influenciado pela maneira como Darwin apresentou a sua teoria evolucionista. Mas Darwin nunca adotou ou nunca corroborou com as premissas eugênicas, né, quando se pensa a constituição da raça humana, né? Darwin ele tinha reservas a isso. Pois bem, os higienistas e os evolucionistas no final do século XIX contribuíram então para a biologização da sociedade, o que teria resultado no desenvolvimento da eugenia. E essa biologização da sociedade não deixa de diferir muito do que a gente viu sobre a entrada da vida dentro do político, né? Como Michel Foucault vai apresentar a biopolítica. Por isso que a gente pode pensar a eugenia enquanto um dispositivo biopolítico. Uma introdução à eugenia moderna, seu fundador e suas primeiras menções. Em 1883, quando o termo eugenia foi cunhado, era perceptível que não se tratava de uma ideia nova. Os gregos já adotavam formas de eliminação de indivíduos inadequados. A diferença aqui é o sistema racional a qual a eugenia se filiava nas últimas décadas do século XIX. Da tradição antiga, ela herdou o entendimento de que, ao não compartilharem da beleza e boa forma pela natureza, certos indivíduos não deveriam ser autorizados a perpetuarem sua condição. O pai da eugenia moderna foi Francis Galton, um cientista, viajante, geógrafo e estatístico francês,
que a partir do novo evolucionismo inspirado nas teorias de Charles Darwin, seu primo, conseguiu associar a hereditariedade humana à política social, em 1865. Foi por via do debate sobre evolução que Galton colheu ideias que, ao serem agrupadas, constituiriam o centro da eugenia moderna. A importância da variedade hereditária na reprodução doméstica, a sobrevivência do mais apto na luta pela vida e a analogia entre a reprodução doméstica e seleção natural. E aqui a gente tem, ao lado, uma menção do Galton, uma das primeiras vezes que ele vai falar sobre eugenia. Mencionar vários tópicos mais ou menos conectados com aquele cultivo da raça, ou como podemos chamá-las, como questões eugênicas. Lembrem que as suas práticas eugênicas começam com a seleção entre sementes. Então, nada mais coerente do que utilizar o termo cultivo. Isso é, com problemas relacionados com o que se chama em grego de eugenes, quer dizer de boa linhagem, dotado hereditariamente com nobres qualidades. Esta e as palavras relacionadas eugenia são igualmente aplicáveis aos homens, aos brutos e às plantas. Desejamos ardentemente uma palavra que expresse a ciência do melhoramento da linhagem, que não está de maneira nenhuma restrita à união procriativa, senão especialmente no caso dos homens, a tomar conhecimento de todas as influências que tendem, em qualquer grau, por mais remoto que seja, dar às raças ou linhagens sanguíneas mais convenientes uma melhor possibilidade de prevalecer rapidamente sobre os menos convenientes, que de outra forma não haja acontecido. O desenvolvimento decisivo da eugenia se deu então mundialmente entre as décadas de 1900 e 1940, com as descobertas das teses de Gregor Mendel e a genética tornando-se um mecanismo eficaz de controle social e político, sob a vestimenta de um discurso técnico-científico. Há no interior da eugenia diferenças de interpretação sobre suas ações e projetos, o que, por sua vez, levaria a vertentes distintas que ficariam conhecidas como eugenia positiva e eugenia negativa. E esse é uma distinção importante, tá? A eugenia elaborada por Francis Galton ficou conhecida como eugenia positiva, eugenia clássica ou mesmo eugenia galtoniana. Tinha por objetivo principal criar o aras humano, povoando o planeta de gente sã, estimulando casamentos entre os bem dotados biologicamente e desenvolvendo programas educacionais para a reprodução consciente de casais saudáveis, desencorajando casais com caracteres supostamente inferiores de procriar. No outro extremo, a eugenia negativa representava a radicalização dos métodos de aperfeiçoamento da raça. As medidas propostas pelos adeptos da eugenia negativa visavam prevenir os nascimentos dos indesejáveis, biológica, psicológica e socialmente, através de métodos mais ou menos compulsórios. A eugenia negativa postulou que a inferioridade é hereditária e a única maneira de livrar a espécie da degeneração seria através da esterilização eugênica, no que a gente conhece então como eugenia negativa. Ela vai propor então ações mais radicais, como a esterilização eugênica, consentida ou não, segregação higiênica, por exemplo, confinamento em sanatórios, das licenças para a realização de casamentos e das leis de imigração restritiva. Por definição, a eugenia negativa prevê também métodos como a eutanásia, o infanticídio e o aborto. No entanto, boa parte dos eugenistas do século XX rejeitou essas medidas. Durante os anos de 39 e 45, os países ocupados pela Alemanha nazista implantaram tais medidas, tirando a vida de milhões de pessoas de diferentes grupos étnicos e religiosos, adultos ou crianças, em nome da pureza racial ariana. Embora as ações mais radicais da eugenia negativa fossem recusadas, nós tínhamos um cenário extremamente complicado a partir da década de 1940, com a ascensão do regime nazista. Então, a racionalidade eugênica que existia principalmente na Europa, ela influenciou enormemente o que a gente pode chamar aí do processo que levou ao Holocausto. Ao mesmo tempo, as práticas de esterilização elas foram amplamente utilizadas em países, principalmente nos Estados Unidos, né, cuja última lei que vigorou era de 1970, que se destinava principalmente aos pacientes em hospitais psiquiátricos, a esterilização deles. E para além disso, você tinha países como a Suíça e a Dinamarca que tinham leis de esterilização, que também defendiam a reprodução de sujeitos ideais, de sujeitos melhores, né? Então você tinha esse conjunto de ações
que vai chegar ou que vai se desenvolver de maneiras distintas dependendo do território. Mas o que a gente tem que tirar disso é que a partir da década de 40, com a ascensão do regime nazista e a posterior derrota no fim da Segunda Guerra Mundial, é que a gente vai ter a derrocada da eugenia moderna, né, na maneira como ela se apresentava. Então você tem, por exemplo, em 1918, a fundação da primeira sociedade eugênica do Brasil e a primeira da América Latina. Posterior à Segunda Guerra Mundial, se percebe o problema que a eugenia representava, mediante a adoção mais radical de suas premissas. O que a gente vê no regime nazista é a adoção das premissas eugênicas de maneira radical. E o que se descobriu ali, e o que veio a público depois, né, enfim, com o resultado do Holocausto, foi traumático para a humanidade como um todo. Tão traumático que as sociedades eugênicas foram gradativamente desaparecendo. As legislações e a própria presença da eugenia ela passou a ser removida dos anais da história, vamos dizer assim. Embora a sua racionalidade, a sua presença, que legitima ou fundamenta um tipo de superioridade racial de uma raça sobre a outra, tivesse permanecido. Eugenia e o cenário mundial no início do século XX. É antes do século XX que a eugenia se torna um movimento social, com cientistas defendendo a ideia de que a sociedade deveria reconhecer como elemento central a sua reprodução, a hereditariedade e formas de se intervir nesse quadro para evitar a proliferação dos menos vantajosos à espécie. Para isso, os eugenistas miravam na legislação social, por já terem em mãos a ciência da hereditariedade humana. Tratava-se agora de lidar com as objeções morais lançadas contra o controle social da reprodução humana, que bloqueava o imperativo da ação prática sobre a realidade. Então você tem aqui um cartaz de orientação eugênica, que vai dizer o seguinte: algumas pessoas nasceram para serem um fardo a todas as outras, né? Em uma tradução livre. Então essa ideia da eliminação desses mais fracos é o que a eugenia vai defender. E ela vai ter diferentes aspectos ou diferentes tendências, né, no interior das sociedades. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, você tinha a segregação racial já, né, em virtude da guerra civil norte-americana entre os estados do sul e os estados do norte. Os estados do norte defendendo o fim da escravidão e os estados do sul, que tinham uma economia principalmente de algodão muito baseada na exploração do trabalho escravo, a recusa, né? E aí você tem essa guerra, enfim, no interior. Então você já tinha um cenário racial bastante segregador nos Estados Unidos. E aí, com as premissas eugênicas, você tem uma complexificação em torno disso. Mas, para além da questão racial, você tinha também as práticas eugênicas que se voltavam à reprodução dos sujeitos. Então, várias leis de esterilização elas passam a existir no âmbito dos Estados Unidos, principalmente em instituições totais, como sanatórios, hospitais psiquiátricos e prisões. E elas se voltavam à esterilização de homens e mulheres que eram considerados digênicos. No âmbito da América Latina, um dos países que teve mais práticas e condutas eugênicas foi o México, que ele tinha um tipo de projeto eugênico para a constituição de uma população latino-americana, né? Então você tinha uma espécie de eugenia com aspectos inversos, né, do fortalecimento da raça mexicana, né, como era declarado na época, mas que, enfim, trazia vários problemas em seu interior também. E nos demais países da América Latina você tem vários países que vão adotando práticas e condutas eugênicas. No âmbito da Europa, você tem principalmente a Suíça e a Dinamarca, que eu já mencionei, com leis de esterilização, mas acima de tudo a gente teve aí a ascensão, né, de ditaduras como a de Mussolini na Itália, a de Salazar em Portugal, o movimento nazista, né, na Alemanha, que tinham no seu interior premissas também de erradicação desses sujeitos considerados inferiores e disgênicos. Tá? E por fim, o Brasil, que a gente teve no Brasil então a chegada da tese de Lamarck. E esse é um ponto que merece atenção. O que era a tese de Lamarck? Primeiro, quando a gente entende ou quando a gente conhece a forma como a ciência ela passou a ser produzida no Brasil em um certo momento do século XIX, a gente tem que ter claro o seguinte: a intelectualidade francesa ela foi muito mais influente no Brasil do que a inglesa, porque no Brasil a nossa elite intelectual ela lia apenas ou
principalmente os autores franceses. Então Lamarck era um intelectual francês que defendia algumas ideias sobre evolucionismo, que diferenciavam das ideias de Darwin. Veja, quando Darwin propõe o evolucionismo, ele propõe também um rompimento com a igreja. Criacionismo, ele é colocado em xeque. E isso foi um problema muito sério, que abalou a sociedade da época. Lamarck, quando ele vem com a sua teoria da evolução, ele propõe um cenário alternativo, em que ele vai dizer o seguinte, um exemplo. Veja bem, as girafas, quando elas desenvolveram esses pescoços mais alongados, elas o fizeram em virtude da necessidade de alcançar a árvore mais alta. Então, olha só, sabe aquela coisa que a gente via na escola muito tempo atrás, que dizia que as girafas tinham chegado ao topo das árvores, que elas tinham chegado a essa forma do pescoço porque elas precisavam alcançar os galhos mais altos? Então, isso é uma herança de Lamarck, que eu acho que no âmbito da biologia já foi superado, não sei. Mas o que é interessante? O Lamarck ele vai reconhecer, no âmbito de uma espécie de evolucionismo, o meio onde essa espécie se insere enquanto um elemento central. E as ideias de Lamarck para o evolucionismo, quando chegam no território da América Latina, principalmente no Brasil, elas vão ser muito importantes, porque elas vão permitir que um discurso eugênico mais brando se desenvolva, que vai permitir casar a necessidade do aperfeiçoamento do meio, a qual os sanitaristas e os higienistas e a medicina social defendia, com a defesa do refinamento dos genes humanos. Então, a gente teve no Brasil uma tendência ou uma corrente da eugenia que não era a mesma da Europa, que não era a mesma dos Estados Unidos. Por quê? Porque os nossos intelectuais liam mais os autores franceses. Esse é um ponto importante, porque não é qualquer eugenia que chega aqui. A eugenia ela tinha muitos ramos, ela tinha muitas linhas, e a que vai chegar aqui é a que vai entender o evolucionismo a partir de premissas lamarckianas, e não a partir de premissas mandelianas. Mendel ele acreditava no aperfeiçoamento da espécie por via da genética. Aqui elas vão entrar por uma outra frente, ou de uma outra forma, que são as tendências lamarckianas, que vão defender a ação sobre o meio enquanto forma de constituir um processo de refinamento dos genes humanos de maneira gradativa. E para além da tese de Lamarck, a gente tem a fundação da Sociedade Eugênica em 1918. Gente, a Sociedade Eugênica ela fez 100 anos no mesmo ano que a gente elegeu o nosso atual chefe do executivo. E aí agora então a gente vai entrar de particularidades da eugenia no Brasil. Uma apresentação histórica, antes da gente entrar no contexto ou no cenário da pandemia. Quem foi Renato Kell? Formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1915, Renato Kell atuou no início de sua carreira no Departamento Nacional de Saúde Pública, realizando atividades voltadas para o saneamento rural e a educação higiênica e sanitária. A partir do final dos anos 1920, torna-se empresário da indústria farmacêutica, destacando-se como diretor da Bayer no Brasil, multinacional alemã que atuava em diferentes regiões do mundo. Seu nome ficaria mais conhecido pela incansável dedicação à eugenia, a quem chamava de a religião da humanidade. Para o escritor Monteiro Lobato, com quem mantinha uma estreita amizade e consideráveis afinidades intelectuais, Kell deveria ser considerado o pai da eugenia no Brasil, tendo em vista seu empenho na organização do movimento eugênico brasileiro. E o Renato Kell ele foi também o fundador da primeira sociedade eugênica do Brasil e da América Latina em 1918. O Brasil, enquanto um território que atraía expedições científicas em virtude de suas características, principalmente no que se refere à constituição de sua população. Por esse motivo, haviam vários museus de vida natural e pesquisas voltadas à investigação do país. O que saltava aos olhos dos pesquisadores era a diversidade étnica do país, aparecendo em seus relatos como opositora ao progresso. Para esses homens da ciência, aqui se produziam elementos degenerados e instáveis, incapazes de contribuírem ao desenvolvimento do país. Miscigenação como fenômeno anti-evolucionista, hibridização resultando na permanência do gene mais fraco e potencializando defeitos e imperfeições. O Brasil então era um laboratório para esse tema. Esse tipo de preocupação levou os eugenistas a ocuparem todos os espaços possíveis, desde as academias médicas, sociedades filantrópicas, casas legislativas, escolas, delegacias de polícia e tribunais de justiça,
compondo uma insidiosa rede de contatos e apoio entre discursos, instituições e personagens, que incluíam o médico, o educador, o jurista, o agente de controle social, a dona de casa e o provedor do lar. Aqui a gente tem um exemplo, então, de obra que foi tratar da eugenia, né, em 1925. No Compêndio da Higiene, publicado em 1925, o Dr. José Paranhos Fontenelle classificou a eugenia como a ciência que poderia ofertar à sociedade a raça boa, por via de estratégias e, através de todos os conhecimentos científicos disponíveis, melhorar física e mentalmente as gerações futuras. Os objetivos éticos da eugenia: melhoria da vida individual e impulsionamento ao desenvolvimento de suas qualidades, consciência do ser atrelado à sua realidade biosocial. Objetivos estéticos: expurgo da fealdade e aprimoramento físico dos homens. Objetivos científicos: colhida da natureza, observação e categorização de elementos que sirvam ao desenvolvimento da eugenia. Objetivos raciais: melhoria da raça por via da potencialidade dos considerados eugenicamente excelentes, em contraposição à inferiorização da raça oriunda do cruzamento entre si de raças inferiores ou entre sujeitos eugenicamente excelentes com outros inferiores. Objetivos sociais: a fertilidade como projeto que objetiva não a quantidade de filhos, mas a qualidade da prole. Uma outra obra, publicada em 1929, foi Os 5 Problemas da Eugenia no Brasil. Dentro da proposta eugênica de compor uma história sobre a formação da população no Brasil, é possível elencar, dentro da racionalidade dos eugenistas, como se iniciou a desordem hereditária racial no Brasil. Em 1929, o médico eugenista Pedro Monteleone defendeu sua tese intitulada Os 5 Problemas da Eugenia no Brasil, em que traçava a história dessa população a partir das premissas eugênicas, por via de um discurso antropológico e histórico. As ideias eugênicas apresentadas por Monteleone defendiam que quanto mais se purificasse o sangue, afastando a prole de suas origens negras, mais corrigido resultaria, e que, próxima à 4ª geração de cruza, exclusiva com branco, os elementos hereditários da etnia negra seriam gradativamente perdidos, restando apenas resquícios. E para Monteleone, ele fez um quadro, né, sobre como que se daria esse cruzamento, entre aspas, né, entre os brancos e os negros. Né? O branco com o negro ele resultaria, né, nesse mulato, termos utilizados na pesquisa de Monteleone. O branco com o mulato, um aquartelado, e assim sucessivamente. Né? Então você tinha uma proposta e um desenho e uma prospecção sobre o processo de embranquecimento dessa nação. Vejam, isso aqui não é achismo, isso aqui não é discurso, conversa de comadre. Isso aqui era ciência na época. Eles projetavam um processo de embranquecimento sobre a maneira como os sujeitos eles eram aptos ou eles eram autorizados a se reproduzirem ou não. Como então a eugenia conseguiu se inserir na sociedade brasileira? Sua capilaridade. De forma geral, a eugenia conquistou cientistas, intelectuais, políticos e a própria população, ao desenvolver propostas que permitiriam à sociedade assegurar a constante melhoria de sua composição hereditária, ao encorajar indivíduos e grupos adequados à reprodução de sua estirpe e, por via de estratégias diversas, ao evitar que os inadequados transmitissem seus genes às gerações futuras. Em suma, o que fez no momento de sua emergência foi encorajar a administração científica e racional da espécie humana, ao introduzir ideias inovadoras e polêmicas na área social e política, o que inclui a seleção social deliberada contra os indivíduos supostamente inadequados, cujas estratégias incluíam as cirurgias esterilizadoras e o racismo, e sua especificidade no Brasil. Ainda assim, é necessário ressaltar as particularidades da eugenia no país. Para Stefan, essas particularidades começam pela presença da concepção lamarckiana de hereditariedade em detrimento da corrente mandeliana da genética, que representava a estrutura dominante na Grã-Bretanha, Estados Unidos e Alemanha. Essa perspectiva adotada no Brasil apoiava-se em reflexões científicas já amplamente difundidas em países como a França. Seu mérito era o de auxiliar na estruturação dos debates sobre a degenerência, determinando como essa estratégia, a eugenia, dialogava com as áreas do higienismo e do saneamento. A eugenia em terras brasileiras. Nas últimas décadas do século XIX, a ideia da eugenia emergiu em muitos países da América Latina, como parte dos debates sobre evolução, degeneração, progresso e civilização. Seu desenvolvimento mais sistemático, no entanto, surgiu depois da Primeira Guerra Mundial,
com o estabelecimento de sociedades e organizações eugênicas específicas. A partir de então, a eugenia tocou ou influenciou a história da medicina, da família, da maternidade e da população, da criminologia, da saúde pública e do bem-estar social. Muitos esforços legislativos referentes à reprodução humana, ao controle das doenças e à regulamentação da imigração para a América Latina somente podem ser integralmente entendidos se levarmos em conta os conceitos eugênicos, que, no mínimo, deram-lhes estrutura, retórica e embasamento médico-moral. A eugenia foi importante porque ocupou o espaço cultural no qual se deu a interpretação social e porque articulou novas e poderosas imagens da saúde como questão de hereditariedade e raça. Então aqui a gente tem alguns exemplos, como por exemplo a migração, né? Então a partir de um certo momento, no século XX, você tem a proibição ou a não indicação da migração dos portugueses ao Brasil. Vejam bem, os portugueses foram os povos que colonizaram inicialmente o território brasileiro. Mas em um certo momento, a partir do século XX, principalmente, os imigrantes portugueses eles não eram mais considerados como de boa estirpe. O indicado era que se trouxesse para cá principalmente os imigrantes alemães e os imigrantes italianos, sendo que os imigrantes italianos gradativamente foram se revelando um problema, em virtude da tradição comunista que existia no país na organização da classe trabalhadora. Então você tem todo um conjunto, né, de discursos racistas pensando a migração. Um outro exemplo dentro desse quadro são os migrantes asiáticos, né? Os japoneses eles não eram bem-vindos na política de imigração brasileira, porque os japoneses eles eram considerados insolúveis como enxofre. Isso eram palavras de um político da época. Então você tinha, no âmbito da migração, políticas que impediam a entrada de sujeitos em virtude da sua origem. E isso era organizado ou isso era emanado desde uma logística eugênica. Ao mesmo tempo, você tem o que a gente pode falar de um processo de medicalização da família. Essa medicalização da família ela vai ocorrer da seguinte forma. O médico, quando ele precisa adentrar no interior da família para disciplinarizar ela, ele vai encontrar na mulher o seu ponto central para sua entrada e sua influência. Então a mulher ela vai servir como porta-voz da medicalização dessa família nesse processo. E para além disso, você tem também a presença deles em políticas da educação. Então, na Constituição de 1934, nós já temos a previsão da eugenia como disciplina nas escolas. E nós temos também, no interior da criminologia, com as pesquisas vinculadas à questão racial e os crimes, como Nina Rodrigues desenvolve já no início do século XX. E também saúde pública e bem-estar social. Políticas desenhadas e que eram extremamente influenciadas por propostas e perspectivas eugênicas. O que isso aponta é que justamente pela racionalidade eugênica constituiu-se no interior das leis que versavam sobre a população e imigração, na concepção de medicina e saúde e por fim no interior do projeto de organização da classe trabalhadora, a presença de uma concepção de social que influenciou enormemente o nascimento do serviço social no Brasil. Em verdade, a virada do século, com o recente rompimento formal do escravismo e a assunção do mercado de trabalho livre, se requisitava a emergência do social enquanto espaço da constituição de uma ordem jurídico-política contratual, por via do agrupamento onde os trabalhadores se submetiam ao mercado de trabalho. O que é importante aqui para a gente pensar a nossa profissão? Então, quando o serviço social ele é institucionalizado, ele não surge do nada. Na verdade, enquanto profissão, ela vai sofrer uma influência tanto do serviço social belga pela concepção que a Igreja Católica tinha do que deveria ser a ação, né, filantrópica, a caridade, enfim. Então isso tudo vai se organizando para constituir a nossa profissão. Mas o que é curioso? O serviço social ele herda de outras práticas e outras condutas, tipos de ação ou funções para serem assumidos por uma única profissão. Então, por exemplo, você tem o ofício das visitadoras sociais, você tem o ofício das superintendentes de fábricas, você tem o ofício, um conjunto de atividades, de práticas, de condutas que vão se organizar e se concatenar para formar uma única profissão, que é o serviço social. E nessa prática e nessa conduta você vai ter tanto influência das legislações da época, que eram legislações de origem e de influências, ou enfim, influenciados por uma perspectiva racista, quanto também as de caráter profilático, que vão vir também da área da saúde.
Então você tem uma junção na Constituição do Serviço Social que vai fazer com que o discurso da profissão em muito tenha um tipo de discurso racista, tá bom? Então, por exemplo, a autora do Serviço Social que eu trouxe para vocês, ela desenvolveu o trabalho dela no laboratório de biologia infantil, né? E nesse laboratório de biologia infantil, a eugenia ela era uma premissa, ela organizava o trabalho. Então os jovens eles eram organizados, eles eram entendidos, e a explicação para a sua conduta desses jovens era muito ratificada ou fundamentada em torno da raça deles. Ao mesmo tempo, nós temos uma pesquisa que é de uma obra do Serviço Social chamada Serviço Social Reexaminando Sua História, em que a autora ela examinou os primeiros TCCs do Serviço Social, alguns dos primeiros, né? E nos TCCs do Serviço Social aparecia muito no trabalho com família discursos eugênicos, né? Então, por exemplo, você tem lá passagens que vão falar o seguinte: olha, essa mulher, apesar de mulata, ela tenta fazer com que o marido seja um bom trabalhador. Na tese eu separei várias passagens, né, desses primeiros TCCs para mostrar a maneira como o discurso racista ele era propagado pela nossa profissão. Mas não é um discurso racista oriundo de um preconceito apenas, é um discurso racista oriundo desse conjunto de racionalidades e de intencionalidades que vinham do direito, que vinham da medicina e que eram todos esses encharcados pela racionalidade eugênica e racista. Essas diferenças eram assumidas majoritariamente pelo prisma biológico. Em raras vezes, quando se voltava ao social, trazia incutido uma leitura despolitizada e deshistoricizada das relações sociais, ressaltando apenas que os modos de vida desses grupos inferiores vinculavam-se a diferenças fixas de ordem biológica. Por exemplo, a imigração dos asiáticos era indesejada nas primeiras décadas do século XX no Brasil, pois esses eram considerados incapazes de se adaptarem à sociedade. A forma como se referia aos imigrantes asiáticos por parte do representante do governo, Oliveira Viana, já deixava clara a tônica desse tratamento. O japonês é como enxofre, insolúvel. A organização de uma legislação sobre os imigrantes interessava os eugenistas na medida em que aos representantes do governo. Essa presença dos eugenistas no governo continuou ao longo da década de 30, e a legislação que auxiliaram a formular restringiu a entrada de asiáticos e judeus, que foram descritos nos documentos como não assimiláveis socialmente. Outro ponto a se ressaltar é que raça é um componente caro ao movimento eugênico. Ao se apresentar como a ciência do aperfeiçoamento racial, trazia incutida a ideia de que esse aprimoramento poderia passar pela melhoria genética da raça humana, ou na construção do ufanismo nacionalista do nosso povo. Como ressalta Stepan, na maior parte das vezes, os eugenistas se interessavam por segmentos específicos da população, que eram prontamente divididos por raças distintas e desiguais. As propostas eugenistas, assim, partiam de diferenciações no interior da população, para segmentos que se consideravam superiores. A delimitação dos inferiores apoiava-se, além das indicações oriundas do evolucionismo e darwinismo social, em signos e elementos da linguagem, que afirmava e ratificava as diferenças apoiadas em elementos raciais, étnicos ou de gênero. No centro da eugenia estavam as mulheres, como alvos privilegiados, já que seu enfoque como movimento social no campo da reprodução humana não permitiria que essas passassem ilesas. A reprodução humana era assim um ponto nevrálgico ao desenvolvimento da ciência e políticas sociais, buscando evitar que a má hereditariedade se proliferasse. Sua preocupação junto às mulheres vinculava-se à condição dessas na reprodução, de maneira muito mais enfática que ao homem, ou seja, as estratégias eugênicas lançadas sobre homens e mulheres eram distintas. Nesse período, as mulheres eram muito mais vulneráveis a esse aliciamento, o que facilitava a administração de suas vidas reprodutivas. Nesse quadro, as mulheres tornaram-se muito mais suscetíveis à influência eugênica, não apenas pela condição a qual estavam submetidas na sociedade da época, mas também pela relação que exerceram no espaço urbano brasileiro, por meio da nascente medicina social. Essas profissionais tornaram-se personagens centrais para a insidiosa ação do médico no interior da família burguesa, que migrava do modelo colonial para o moderno, visando seu disciplinamento e higienização. Posteriormente, essa mesma ação será incutida também sobre a família de segmentos pobres da população e terá diferentes frentes de ação e estratégias que incluíam o espaço da fábrica, passando também pelo espaço doméstico, sempre tendo na mulher como um elemento central para a organização. E em uma profissão como a nossa, isso é algo muito claro e evidente historicamente. Em ambos os casos, a mulher será sempre um ator central.
inicialmente na relação que comporá com o médico no disciplinamento da família, e posteriormente por via das superintendentes sociais, visitadoras sociais e demais profissionais que, ao assumirem a alcunha do termo social em seu título, abriam para si todo um campo de ação possível, sob a justificativa de melhor disciplinar e higienizar a população. Essas ações ocorreram com orientação da racionalidade eugênica e possuíram, em uma linha ascendente da mulher da alta classe para a mulher da classe trabalhadora, os meios de se espraiar para a organização da família no final do século XIX e início do século XX. E aqui então a gente segue com uma breve explanação em vídeo sobre a eugenia no Brasil nas primeiras décadas do século XX. Trata-se de um trecho do documentário Menino 23. O Brasil do final dos anos 20, começo dos anos 30, passava por uma grande ebulição. Esse período é o mais racista da nossa história. Pouco mais de 40 anos, o Brasil tinha abolido a escravidão. Fomos a última nação do Ocidente a fazer isso. E também fomos o país que mais importou escravos no mundo. Foram pouco mais de 4 milhões ao longo de 3 séculos. Em 1888, com a abolição, não houve qualquer política de integração social. Essa população, agora liberta, continuava excluída. No início do século XX, né, foi quando a gente teve a primeira geração, ou a primeira ou segunda geração de negros não escravizados. Né, ou seja, negros da terra. Então, o que fazer com esse povo? Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? No início do século XX, as teorias da superioridade racial branca floresciam. E chegam aqui como resposta aos anseios dos antigos escravocratas. A eugenia, portanto, apareceu como uma proposta científica, política e cultural aceita. Ela era uma pseudociência que estudava as condições mais propícias para a evolução da espécie. Você pode fazer testes genéticos, testes químicos, físicos, né? Pode testar a dor. A eugenia é um paradigma da normalidade. Não é? Que diz que o diferente é anormal. E por isso tem que ser exterminado e eliminado do contexto. As teorias eugenistas estavam tão impregnadas na sociedade que foram incluídas no texto da Constituição de 34, que definia como responsabilidade do Estado brasileiro fomentar a educação eugênica. A eugenia, senhor presidente, visa a aplicação de conhecimentos úteis e indispensáveis à reprodução, conservação e melhoria da raça. Nós temos uma época de eclosão de mobilizações de direita. Se tem condições internacionais, não é, que possibilitam a oligarquia e essa burguesia nascente brasileira, não é, escorar-se, seja no movimento de massas à direita, seja num grande líder que seja capaz de interiorizar tudo isso, de catalisar. O presidente Getúlio Vargas, que ficou no poder entre 1930 e 45, flertou com os regimes fascistas da Europa. Tinha acordos econômicos com a Alemanha. Nós tivemos um partido nazista brasileiro com dezenas de milhares de membros. O segundo maior partido nazista fora da Alemanha.
Brasil, os clubes de eugenia ou as sociedades eugênicas começaram a se multiplicar. Promoveram congressos, encontros, simpósios, competições ou concursos. A campanha pela defesa da raça vem sendo desenvolvida em todo o território nacional com o mesmo entusiasmo patriótico e a mesma orientação científica. As crianças que sistematicamente venciam esses concursos tinham características definidas pelos eugenistas como sendo características superiores, mais evoluídas. Dentre elas, a brancura. A menina Miriam Martins Peri, que conquistou o primeiro lugar, utiliza logo o seu prêmio. Naquele período, o racismo se espalhava em muitos segmentos da sociedade brasileira. A primeira grande empresa que vem para o Brasil é a Light, que tinha motorneiros negros que conduziam os bondes. Só que eles não podiam aparecer nas fotografias e nem nas comemorações. Então, quando tinha visita dos presidentes, dos homens de Estado, ele era retirado do bonde porque ele não poderia aparecer nas fotografias. É tudo higiene. Precisava higienizar o povo brasileiro. É um período crucial e que tem repercussão até hoje. O teu cabelo não é da mulata, porque é de nata na cor. Mas como a cor não é da mulata, mulata quero o teu amor. A partir das reflexões que a gente consegue identificar aí no documentário, nesse trecho do documentário Menino 23, como a gente já conversou, também, a gente tem que entender a relação que houve entre o higienismo e a eugenia. Pois bem, qual que foi a aproximação do higienismo com a eugenia? É importante também desvendar a parceria desenvolvida entre esses no Brasil. A higiene voltava-se a diferentes aspectos da vida em sociedade, tendo em vista que a correção do homem era seu objetivo final. Havia dessa maneira uma tendência por parte dos manuais de higiene em dividir em 3 campos a ação: a higiene do meio, a higiene individual e a higiene pública. Cada uma dessas possuía enquanto fim a descoberta de certos interstícios da vida em sociedade e ação sobre o homem. A higiene do meio atuava sobre a água, solo, ar e a habitação. A individual cuidava da biometria, das potencialidades e reforma do homem, cuidados corporais e vestuário. Por fim, a saúde coletiva, a higiene coletiva, aliás, tratava o estudo das populações, características etnográficas e demográficas, os problemas sociais, principalmente os atrelados à puericultura, doenças transmissíveis e ao alcoolismo. Seu racismo científico. É a partir de 1920 que o debate sobre o racismo e as estratégias de branqueamento da população passaram a adotar um conjunto de ideias não apenas atreladas ao higienismo, mas gradativamente apresentando cada vez mais premissas eugênicas. Essas passavam a ser divulgadas amplamente nos manuais de higiene, acatados por médicos e inspirando os projetos de políticos nos objetivos de intervenção não apenas sobre a cidade, mas sobre a população. Os eugenistas, assim, conseguiam difundir seu projeto ao se vincularem aos higienistas, e influenciando por diferentes frentes os médicos. Mas, para os eugenistas, as ações sanitárias e higiênicas não eram suficientes para a restauração nacional e emancipação do povo de seu quadro de incivilidade. Para eles, não havia, por parte das ações já desempenhadas pelas estratégias higiênicas e sanitárias, soluções para os transtornos que afligiam a população. Não bastava agir sobre o homem, por via da educação sanitária, se esse não se demovia ao centro desses desvios, a hereditariedade. Por isso, uma parcela significativa dos eugenistas defendia uma ação conjunta com os sanitaristas. Então, esse trecho aborda o conflito que existia entre os ideais eugênicos e a aproximação com essas frentes. Por exemplo, o Renato Kell ele publicamente fazia críticas a uma concepção de eugenia que ia de encontro ao higienismo, porque isso contrariava as ideias do Galton, que eram as legatárias e às quais o Renato Kell era mais próximo. Lembrando que a orientação, a tendência que vai chegar no Brasil é a lamarckiana. Então, como é que os higienistas asseguraram então a influência deles? Uma dessas formas foi trabalhar de maneira conjunta e se aproximando dos higienistas, que eram os profissionais junto aos sanitaristas que pensavam a população e a própria constituição das cidades naquele momento, no início aí do século XX. Então, os eugenistas mais ortodoxos criticavam essa aproximação. Por exemplo, o Renato Kell publicamente fez críticas
a discursos que aproximavam a eugenia da educação física. Por exemplo, eles diziam que, olha, ser um sujeito eugênico é ser um sujeito fisicamente saudável e você pratica eugenia quando você pratica educação física. O Renato Kell era contrário a isso, porque o Renato Kell ele focava a atenção dele acerca da eugenia na hereditariedade. Né? E aí também haviam questões muito complexas relacionadas a isso, principalmente a questão do consumo de álcool. Né? O que acontece? Os estudos eugênicos afirmavam que o álcool, o sujeito que consumia álcool, ele passava na linhagem, né, no processo de descendência, para os seus filhos, enfim, para os seus descendentes, a doenças típicas, né, da dependência alcoólica. E isso era uma ideia eugenista mandeliana, né, clássica, ortodoxa, a qual o Renato Kell ele acreditava até um certo ponto. Mas houveram momentos em que foi se descobrindo que o álcool ele não passava. Aliás, a dependência etílica não passava de uma geração para outra. E essa era uma concepção mais lamarckiana. E aí o Renato Kell ele partia dela também. Então ele, enquanto agente principal, enquanto principal influenciador, principal intelectual, ele em alguns momentos adotava algumas ideias lamarckianas nas posições dele, mas de maneira mais assertiva, ele defendia a ideia da degeneração, da hereditariedade. O risco biopolítico representado pelo pobre. A construção do pobre como fonte dos males biológicos foi suficiente para a compreensão deste como a origem dos problemas sociais, mesmo porque a proliferação dos discursos higienistas e eugênicos na constituição de uma racionalidade sobre o social não ofertava outros tipos de alternativas. Em síntese, a eugenia detinha diferentes funções no interior da sociedade, que por sua vez serviam aos cortes na população, através do discurso sobre a raça transvestido de discurso científico, e expressavam as preocupações da elite diante das classes populares. Como identifica Marx, esses podiam ser delimitados como principal fonte de contágio e transmissores de doenças, como pareciam ainda como fonte de degeneração racial, fazendo referência tanto aos hábitos culturais quanto às características físicas, lábios grossos, narizes esborrachados, seios pequenos, pés chatos, e degenerador por seus hábitos libertinos, propagação de doenças e incapacidade de frearem seus instintos. As diferenças raciais assim delimitadas serviam como gabarito de inteligibilidade para a determinação das desigualdades sociais, convertendo-as em um fenômeno natural da vida e justificando a dominação do branco sobre os demais. Então, aqui em síntese é o que? O pobre, e aí o pobre a gente pode entender como classe trabalhadora, servindo enquanto bode expiatório para os problemas sociais da época. Né? E essa ausência de freios morais, de aderência aos instintos, ela era apontada como uma incapacidade de inserção em sociedade. Então você tinha diferentes equipamentos e instituições que serviam para deter esse sujeito, né, para limitar essa sua ânsia, ao mesmo tempo em que não havia uma leitura sobre todo o processo de constituição dessa população. Né? Lembrando, por exemplo, que após a abolição da escravatura em 1888, os sujeitos negros que foram alforriados, eles não encontraram condições junto ao Estado, né, para o desenvolvimento ou para a constituição, né, de elementos básicos para poderem se inserir enquanto classe trabalhadora. E ao mesmo tempo que a gente tem esse corte racista no interior da constituição da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo em que esse mesmo discurso eugenista e racista, ele se debruçava sobre a classe trabalhadora, de diferentes formas, com diferentes efeitos. Então, por exemplo, você tem, enquanto uma das principais ações do serviço social, quando ele se institucionaliza na década de 30, é trabalhar no combate ao consumo do álcool por parte dos trabalhadores. Outro elemento central era a orientação junto às famílias para a abertura de cadernetas de poupança, a questão do divórcio como um problema central que precisava ser combatido, enfim, um conjunto de ações que eram delegadas ao serviço social, mas que tinham em sua raiz, em sua cariz, elementos bastante racistas na sua compreensão da classe trabalhadora e na maneira como essa classe trabalhadora precisava se organizar, principalmente no que se refere aos imigrantes.
né, e ao risco que os imigrantes representavam e eram vistos no final do século XIX e início do século XX. A eugenia, portanto, caía como uma luva na República Brasileira, recém-inaugurada, pois vinha justificar as diferenças da população perante um Estado cujo ideal político calcava-se na igualdade de todos. O princípio da soberania popular nunca se realizaria numa república que tratava alguns como cidadãos e outros como degenerados racialmente, de índole indefinida e mentalmente inconstante, de vícios políticos e sociais. O povo não era soberano. Os eugenistas, inclusive, provavam cientificamente que a sociedade não estava alicerçada sobre o povo, mas sobre uma heterogênea mescla racial. A etnia substituíra, então, a cidadania. A qualificação de classes perigosas conferidas aos pobres pela higiene, ainda no século XIX, a eugenia somou características étnicas de tal forma que perfis epidemiologicamente demonstraram que os pobres pretos morriam mais jovens que os pobres pardos, e assim por diante, sendo este mais um atributo decorrente da degeneração racial dos habitantes do país, e não enquanto um elemento constituído socialmente em virtude das diferenças de classe e das desigualdades sociais. Tendo isso em vista, a reforma do povo brasileiro torna-se o projeto eugênico por excelência, e para isso recorre-se às seguintes estratégias: remodelação completa e definitiva do tipo nacional, propaganda cívica por via de ideias de superioridade, difusão de ideias patriotas nas escolas, conferências públicas nas fábricas, intervenções diretas sobre a organização da vida do operário, o fomento de políticas higienistas que afaste as causas dos males, ou seja, uma política eugênica que, ao selecionar os indivíduos, tornaria a raça mais sólida, além da vinculação entre os processos de militarização da vida social no país com a eugenia e saneamento. Todas essas estratégias encontraram ressonância nos primeiros currículos dos cursos de formação para assistentes sociais. Primeiro, por serem cursos fundados muitas vezes junto a profissões de caráter profilático, como a enfermagem. Segundo, por serem profissões requisitadas a dar continuidade às práticas já assumidas por outros ofícios, e profissões que possuem no domicílio dessa classe mais empobrecida um locus para sua disciplinarização, por via dos preceitos higiênicos e civilizatórios. Por fim, por ser essa uma profissão que terá na instrumentalização das mulheres seu foco, pensou-se em estratégias e ações que possuíam nessa figura não apenas o meio de adentrar no lar, mas nas próprias ações desencadeadas no espaço urbano, a rua como espaço de malefícios a ser evitado pela família, e também nas fábricas, por via de palestras que abordavam temas como a amamentação, economia doméstica e planejamento familiar. A ação partia assim do domicílio, adentrava o espaço urbano na organização da cidade e suas segmentações, periferia, comunidade, vilas operárias, centro, chegando até a fábrica. A assistente social viria a herdar certas práticas das superintendentes das fábricas, das visitadoras sociais, de ações vinculadas à saúde e que possuem nos nichos vinculados à Igreja Católica um espaço privilegiado de convocação desse exército técnico. Exército esse que deve moldar o social, a partir de certos preceitos e ideias higiênicas, sanitaristas e eugênicas, que terão nas assistentes sociais um campo fértil de perpetuação, desde a sua fundação na década de 30. E aqui, então, para a gente entrar num outro momento da aula, a gente vai ter uma breve explanação sobre a eugenia, mas na atualidade do Brasil, né? O que ocorre. Como eu falei para vocês, a eugenia ela não é um lapso da ciência, ela é resultado direto desse tipo de racionalidade, mas ela foi, de certa maneira, delegada, retirada dos anais da história, principalmente no campo da ciência, em virtude dos efeitos radicais e deletérios, principalmente no âmbito da Segunda Guerra Mundial, com o episódio da ascensão nazista e de diferentes governos ditatoriais, que utilizavam de premissas eugênicas para justificar a esterilização e dizimação de populações e etnias inteiras. Então, a partir desse momento na aula, pensando que nós já apresentamos aqui a história da eugenia, a maneira como a eugenia vai se constituir historicamente no nosso país, agora a gente entra na análise contemporânea, pensando então a pandemia nesse processo. Tudo no Brasil é desigual, sempre foi. Mas aí, quando a pandemia chega, dizem pra gente que estamos no mesmo barco. Dizem pra gente que o vírus vai ser capaz de fazer aquilo que nada nunca foi capaz de fazer na história desse país. Dizem que o vírus vai acabar com a desigualdade, infectando ricos e pobres, brancos e pretos da mesma forma e sem distinção. Se você cair nessa, suas chances de cair duro no chão
aumentam. Não se engane, as autoridades médicas falam em grupo de risco. O grupo de risco que, aliás, é imenso. Se você somar quem tem diabetes, com quem tem hipertensão, com quem tem asma e assim por diante, você vai concluir que mais da metade dos adultos está no grupo de risco da Covid-19 no Brasil. Os riscos associados à idade e às comorbidades são bem conhecidos. O noticiário fala disso o tempo inteiro. Mas tem um risco sobre o qual pouca gente fala. Quem vive em condições de saneamento precárias, em moradias improvisadas e sem espaço para se isolar da maneira adequada, também corre perigo. E é aqui que a grande injustiça histórica do Brasil se faz sentir mais uma vez. Ao longo da história brasileira, o critério racial definiu quem tinha acesso à moradia, quem tinha acesso a saneamento básico, quem tinha acesso à dignidade. Resultado: a gente inventou um país em que pele retinta é fator de risco para a doença. Os números que você vai ver a seguir comprovam isso. É ridículo, é ultrajante, é Brasil. Esse lugar é Moema, na zona sul de São Paulo. Aqui tem tudo. Tem uma boa oferta de serviços, tem comércio, tem restaurantes sofisticados e, claro, tem rede de água e esgoto. Em Brasilândia, na zona norte, as coisas são visivelmente diferentes. A diferença entre Moema e Brasilândia se expressa na maneira como a desgraça da pandemia se faz sentir nesses dois lugares. Para cada pessoa que morre da Covid em Moema, 4 morrem na Brasilândia. Essa é a realidade. No distrito pobre, a doença mata 4 vezes mais. Essa informação está nessa reportagem aqui da Agência Pública, que vale cada minuto da sua leitura. O link para a reportagem está na descrição do vídeo. Lá você vai poder ler. O bairro com maior número absoluto de mortes em São Paulo é Brasilândia, com 103 casos. A região tem cerca de 50% da população negra. A média de São Paulo é de 37%. No extremo oposto, o bairro com menos negros da cidade, Moema, teve 26 mortes. A média de negros na região é de menos de 6%. Na mesma reportagem da Agência Pública, você encontra esse gráfico aqui, comparando os dias 11 e 26 de abril. Aqui você percebe que, embora o número de mortes esteja crescendo para todos, esse crescimento se dá de maneira desigual. O número de mortes entre os brancos cresceu pouco mais de 3 vezes no intervalo citado, mas entre os negros o crescimento foi de 5 vezes. A desigualdade se revela ainda pior quando você entende a progressão das transmissões. É que o vírus chegou trazido por quem veio do exterior, se espalhou pelas cidades e aí logo foi parar nos bairros mais pobres. Esse outro gráfico aqui mostra muito bem esse percurso. Em 11 de abril, os brancos eram 62,9% dos mortos pela Covid. Os negros eram 34,3%. Na medida em que o tempo passou, a presença dos negros entre os mortos foi aumentando, até chegar a 45,2% no dia 26, quando os brancos eram 52,3%. Esses números são de abril. Observando a tendência, é de se esperar que a essas alturas, essas linhas já tenham se cruzado. Foi numa manifestação no Tennessee, nos Estados Unidos, que surgiu esse cartaz aqui: sacrifiquem os fracos, reabram. Isso pode estar escrito em inglês, mas não pense que essa lógica cruel não se faz sentir aqui no Brasil também. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. A imprensa classifica discursos como esse do presidente de acientíficos. Pode ser muito pior do que isso. A ideia de deixar a parte mais vulnerável da população contrair o vírus e morrer não é apenas um ataque à ciência. Isso também pode ser um aceno a uma das ideologias mais perversas da história da humanidade. O alerta veio do Dr. Arnaldo Lichtenstein, da Faculdade de Medicina da USP, durante uma participação dele no Jornal da Cultura. Não é um negacionismo da ciência isso. É uma linha de raciocínio muito diferente e cruel. As pessoas que vão morrer, muitas, são os idosos
aí tem a fala, mas já ia morrer mesmo, e vão ficar os jovens e atletas. Então, se a gente pegar pedaços da fala, tem uma lógica intensa. Isso chama eugenia. O jeito mais fácil de compreender o que é eugenia é olhando para esse quadro aqui. O nome é Redenção de Cã. A obra é de um espanhol chamado Roberto Brocos e foi concluída em 1895. Aqui você vê essa senhora, aí a mulher da geração seguinte e, por fim, o bebê. O que está rolando aqui é um embranquecimento gradual, geração após geração. É horrível pensar nisso, mas esse embranquecimento já foi o sonho brasileiro. E olha, nem faz tanto tempo assim. Em 1911, um brasileiro chamado João Batista Lacerda usou esse quadro para ilustrar o plano dele de embranquecer o Brasil até que não sobrasse mais nenhum preto. Um século, apenas 100 anos, seria o prazo necessário para fazer isso acontecer. Lacerda fez essa previsão num evento chamado Congresso Universal das Raças, que aconteceu em Londres. Esse era um evento para celebrar a eugenia. Era um tipo de Comic Con infernal, com racista e pseudocientista para todo lado. Gente que naquela época, infelizmente, era levada a sério. Foi para uma plateia assim que Batista, o expoente brasileiro da eugenia, afirmou: a população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia, aumentando a cada dia mais o elemento branco desta população, acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderia persistir ainda alguns traços do negro. Entre 1911, quando Batista fez a apresentação dele no Congresso Racista, e os dias de hoje, muita coisa aconteceu. A eugenia tomou um tombo atrás do outro. Com o tempo, ficou claro que ela era um assinte contra a ciência, contra a diversidade, contra a decência. No campo político, a derrota da Alemanha na Segunda Guerra também foi uma derrota da eugenia. Foi assim e deve continuar sendo assim, porque eugenia é coisa de perdedor. Só que um perdedor ressentido pode ser um perigo. Então, quando você fala que morram os vulneráveis para a gente ter uma geração saudável, isso chama eugenia. Lembre-se de que sistema político mundial usava isso. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque, muitas vezes, a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser. Então, esse vídeo do Grupo Meteoro, canal no YouTube, ele traz algumas reflexões sobre o presente, sobre a pandemia e as ações e omissões por parte do governo no que se refere a um tipo de discursividade ou racionalidade que a gente poderia considerar aí como eugênica, certo? E o que é mais interessante, ele vai trazendo trechos e vai trazendo falas do chefe do executivo para a gente pensar a maneira e os efeitos dessa proposta eugênica, certo? Pois bem, aproveitando então esse gancho do Grupo Meteoro, do canal, né, do vídeo do Grupo
Meteoro Brasil, que entra no encontro entre a eugenia e pandemia, pensando a contemporaneidade, né? Existe um projeto eugênico implícito nas ações e omissões do governo mediante o quadro da pandemia? Essa é uma questão para vocês responderem. A defesa por parte do presidente Bolsonaro da imunização de rebanho, conforme explicado pelo médico Arnaldo Lichten, configuraria uma política eugênica à medida em que a estabilização da doença ocorre em média com 70% da população já infectada. Então, esse argumento utilizado, né, pelo chefe do executivo, falando na imunização do rebanho, ele passa justamente por isso, pela ideia de que ao contaminarmos 70% da população, há um processo de arrefação do vírus. O problema é que nesse processo você vai sacrificar um conjunto gigantesco de pessoas, de segmentos, que podem ser considerados aí como grupos de risco no âmbito da contaminação pelo vírus. Não se trata então de um irracionalismo, mas de uma deliberada conduta científica que defende a sobrevivência dos mais fortes e saudáveis. A pandemia tem atingido de maneira avassaladora os mais vulneráveis economicamente, e aí a gente inclui portadores de doenças crônicas e idosos, principalmente com as populações negras e periféricas. Exposição ao contágio devido à falta de saneamento, problemas de saúde, dificuldade de acesso a hospitais, habitações inadequadas para o distanciamento físico, exposição ao risco social de contágio, entre outros. A omissão e o descaso no campo da saúde pública revelam o encontro entre a incapacidade de gestão e a continuidade de um discurso no qual a morte de alguns é naturalizada, ou mesmo considerada necessária. Nesse sentido, considerando a existência de um suposto projeto de seleção social em curso em meio à expansão da pandemia, é importante problematizar até que ponto é possível associar a atuação do governo brasileiro como expressão deliberada de ideias eugênicas. Ao mesmo tempo, é fundamental discutir a defesa da imunidade por rebanho e o descaso com os mais vulneráveis como políticas de seleção e regeneração nacional. Esse é um trecho tirado de um artigo que foi publicado no site da Boitempo e ele é bem interessante porque ele apresenta essa questão. Você está mediante um quadro, né, em que a exposição das pessoas ao vírus ela é defendida, né, e essa exposição ela ocorre quando eu digo que a máscara é um item que não tem efetividade, que uma medicação a qual ainda não foi testada supostamente ocasionaria a cura, entre outras declarações. E aí o que é importante a gente pensar a partir disso, né? A gente tem já exemplos de falas de outros sujeitos desse governo, como por exemplo a assessora do Paulo Guedes, que afirmou que não era tão ruim assim que os idosos morressem, à medida em que isso desoneraria os cofres públicos em função das pensões, né? Por outro lado, você tem afirmações do chefe do executivo dizendo que só quem está morrendo ou só quem adoece são os grupos de risco, né? E quem tem passado de atleta não se contaminaria. Então, você tem aí um quadro que propõe a seguinte ideia: vamos expor a população e apenas os melhores, os mais saudáveis, os mais fortes sobreviverão. E assim regeneramos a própria Constituição, a nossa população. E aí há outros elementos que vão confirmando isso, né? Contemporaneamente, as noções eugênicas vieram à tona nos debates sobre o controle da natalidade, suscitando discussões relacionadas aos programas de controle reprodutivo dos mais pobres, vista por alguns como massa de manobra política e um fardo para o Estado, ou, no entendimento de outros, como incapazes e improdutivos. Então, o discurso sobre o controle de natalidade ele não deixa de ter uma aproximação com discursos e racionalidades eugênicas. Por mais de 30 anos, o atual chefe do executivo tem defendido um rigoroso programa de controle de natalidade, dirigido especialmente aos mais pobres. Trata-se de uma proposta direta de controle sobre a reprodução humana. Essas ideias remetem a políticas de exclusão e segregação propostas por muitos eugenistas. Há declarações que fazem menções a outras políticas que podem também ser mencionadas. No que se refere à educação, o então deputado em 2008 afirmou: não adianta nem falar em educação, porque a maioria do povo brasileiro não está preparado para receber a educação e não vai se educar. Ao considerar a educação como ineficaz, há uma cisura racionalizante na sociedade. Um grupo apto a aprender e outro não. Por isso, a esse grupo que não pode ser educado, o que caberia é a interrupção de sua reprodução. Educação, direito fundamental presente nas democracias modernas, sendo negado. Aliás, essa visão antidemocrática já era explicitada em discurso do então deputado federal em junho de 2003. E aí o que a gente ouviu dele, né? Nós temos que adotar urgentemente, sim,
contra tudo e contra todos, os defensores dos direitos humanos em especial, uma rígida política de controle da natalidade. Chega de nós darmos meios para que casais cada vez mais coloquem gentes que não tenham a mínima condição de ser cidadão no futuro. Como você pode ver, o discurso representa a negação da concepção da espécie humana, constituída por pessoas semelhantes do ponto de vista biológico. Graças à vitalidade das instituições e dos ideais democráticos que subsistem na sociedade brasileira, bem como graças ao pensamento científico do pós-Segunda Guerra, que tem zelado pela vida e pela democracia, o estabelecimento de uma política eugênica de esterilização, com o fim de um suposto melhoramento biológico da população, nunca foi oficialmente implementado no país. E sequer tem sido um tema frequente no atual governo, apesar das concepções do chefe do Executivo Federal. Assim, a ausência de uma política concertada de combate à Covid-19, a insistência no retorno das atividades econômicas e escolares e o descaso com as vítimas da pandemia, além da interinidade do ministro da Saúde, que completa quase 2 meses, parecem motivadas tanto por difusos ideais eugênicos quanto por uma simples indiferença em relação à morte. Levando a sério o fatalismo do discurso do chefe do Poder Executivo Federal em plena expansão da Covid-19, estamos diante de um governo que aceita a pandemia como algo dado pelas forças do destino, contra as quais não há o que fazer. E daí? Mais do que um caso de irresponsabilidade pública, o governo Bolsonaro tem se caracterizado pelo desmonte de um pacto federativo que, desde o processo de redemocratização, sustentou o Sistema Único de Saúde e as políticas públicas ligadas ao Ministério da Saúde. E aí, para corroborar com isso, basta ver o quanto o discurso, por exemplo, do antigo ministro da Saúde, Mandetta, mudou. O Mandetta ele entra no governo, se elege e ele vota a favor do teto dos gastos públicos, o que tira um financiamento gigantesco do SUS. Mas com a pandemia ele revê essa posição e passa a defender o financiamento e o Sistema Único de Saúde. Então, esse pacto federativo que é colocado em risco e que vigora supostamente desde a Constituição de 88, ele é colocado em risco em virtude da postura e da conduta desse governo. O que está em jogo é um claro projeto autoritário e neoliberal de governo. Essa epidemia não é mais do que a última de uma triste sequência que começou nos anos 80 do século passado, quando a maior parte dos governos do mundo abraçaram o neoliberalismo e a globalização e a sua cruel doutrina que proclamava uma drástica redução dos gastos públicos e desmantelamento da intervenção do Estado nos programas sociais. Do ponto de vista dos defensores dessa lógica, os desastres sanitários provocados pela AIDS, dengue, SARS, H1N1, Ebola, Zika, Covid-19 constituem apenas uma sucessão de tragédias provocadas pela natureza, como se nada tivessem a ver com as relações estabelecidas pelos seres humanos com ela e também entre si mesmos. Tem-se dito então que o atual governo é portador de 2 faces em conflito, uma liberal e outra conservadora, mas na realidade ambas caminham juntas e se retroalimentam. De um lado, o conservadorismo do governo sinaliza que não há desigualdade econômica e racismo a ser combatido na sociedade brasileira, pois somos todos supostamente uma sociedade harmônica e até brincalhona, bem como não se faz necessária a melhoria das condições sanitárias, porque o brasileiro tem uma saúde de ferro, como já satirizou o chefe máximo do executivo. Por outro lado, sua face liberal considera que os pobres serão naturalmente eliminados pelo mercado, enquanto as más condições sanitárias representam uma forma de capitalizar a vida do pobre e anunciar projetos de captação de recursos externos para a economia nacional. Logo, organizando todo esse conjunto de indicativos, pensando, então, a história da eugenia, com o que a gente está vivenciando hoje em virtude da pandemia, pensando nesses segmentos mais vulneráveis, dos quais a gente vai conversando aos poucos, a gente chega a uma conclusão, que existe uma produção de uma norma eugênica no interior da crise pandêmica. A sobrevivência do mais apto se dá via mercado, subsumindo a vida ao funcionamento desse ente. Então, o que eu quero dizer com isso? De forma sucinta. Essa norma eugênica, então, ela diz o seguinte: os pobres, os vulneráveis, eles precisam concorrer entre si pela sua sobrevivência. E essa sobrevivência se dá mediante o mercado. O mercado é que vai definir quem sobrevive e quem não sobrevive. E essa definição se dá em virtude dos riscos que se corre quando você não pode, por exemplo, realizar o distanciamento físico de maneira adequada. E o distanciamento físico aqui não passa necessariamente apenas
pela permanência em casa, mas pelas condições de permanecer em casa, seja por questões de espaço, seja por questões de grupos de risco, dividindo espaço com pessoas que precisam continuar trabalhando, passando pela falta de saneamento nas casas, nas comunidades, até mesmo os problemas deflagrados em torno do benefício eventual. Um benefício eventual esse que tem uma organização extremamente problemática em sua execução, como nós já conversamos, né? É um benefício, então, que coloca o indivíduo não como cidadão, mas como um consumidor. E todos os problemas que envolvem o acesso a esse benefício. Então, pessoal, essa era a exposição sobre eugenia, tá bom? Essa foi uma aula bem difícil de preparar, porque eu, enfim, tive vários problemas de organização em referente à mudança, referente à pandemia, enfim. Né? Mas, embora esteja chegando com uma semana de atraso, está aí. Né? E aí, qual que é a atividade que vocês vão ter que elaborar para contar como presença, assim como a gente fez nas outras situações? Vocês vão precisar elaborar 2 questões relacionando a eugenia com a pandemia. É algo semelhante ao que vocês fizeram com a biopolítica e a necropolítica, tá bom? E essas 2 questões, elas vão servir para que eu possa desenvolver o debate, tá? Para o nosso encontro síncrono da semana que vem. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão sentar, né? Vão, depois de assistir esse vídeo, depois de ler o material da tese, vocês vão elaborar 2 questões que relacionem eugenia com a pandemia. E aí essas 2 questões que vocês vão apresentar, eu vou responder no encontro síncrono, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Então, qualquer coisa escrevam. Um abraço e obrigado. Até!